Pois é, se você está procurando um notebook, você está procurando um notebook, não um desktop. Se você está procurando um desktop, você está procurando um desktop, não um notebook. Eu sei que parece uma coisa um pouco óbvia ou talvez um pouco confusa, mas a verdade é que muita gente acaba se confundindo na hora de escolher. Você não sabe se você quer um desktop ou se você quer um notebook. E quando você opta pelo notebook, às vezes fica aquela dúvida, será que vale a pena? Será que eu não perdi nada? Será que eu vou conseguir trazer desempenho de desktop para o notebook? E a resposta na maioria das vezes é não. Mas será que hoje em dia já é possível trazer todas as tecnologias do desktop para o notebook? Será que, por exemplo, você consegue acesso a Ray Tracing, DLSS com as novas tecnologias? Bom, eu acho que a gente vai ter que descobrir com o Gigabyte G5, onde nós temos uma RTX 3050 em um Core i5. Mas será que é suficiente para trazer o Ray Tracing do LSS para o seu notebook? Será que é o suficiente para você desistir de um desktop e partir para um notebook? Se você vai sair do desktop ou ir para um notebook, ou se você precisa de um notebook adicional, você provavelmente vai querer algumas características específicas. A gente tem alguns notebooks que são mais compactos, que são só um adicional para quem quer fazer alguns trabalhos mais leves, mas tem gente que precisa carregar o trabalho junto e de quebra carregar um joguinho, né? Afinal, ninguém é de ferro. Quem viaja bastante, quem precisa de mobilidade sabe disso. São coisas que infelizmente o desktop não consegue proporcionar. Existem alguns cases compactos e tal, mas isso aqui não é uma coisa exatamente prática. Você precisa de um notebook. E eu sei, muita gente pensa, pô, mas notebook gamer, não quero notebook gamer, eu queria uma coisa discreta e tal. E é difícil, cara, conseguir esse equilíbrio é difícil. Eu achei esse notebook interessante justamente porque ele combina algumas características que podem agradar a todos os públicos. E eu tô curioso para saber também como que seria a performance. Faz bastante tempo que eu não pego um notebook novo, né? O último que eu peguei foi com um Ryzen 5 e uma GTX 1050 e foi bem triste, né? Então, eu tô curioso para ver como que tá com uma RTX e com um i5 de 11ª geração e ver o que ele consegue trazer, ver se dá para equilibrar também, se é um notebook gamer e ao mesmo tempo que você consegue levar para todo lado. Então, vamos tirar ele da caixa aqui, cabo de alimentação, carregador, que carregadorzinho fininho. Ah, e sílica. Uma caixa simples, sem muita frescura, mas eu já fiquei impressionado pelo tamanho do carregador. A gente tá acostumado com os carregadores meio gigantes. Quando você fala gamer, você pensa num notebook grosso e num carregador gigante. Bom, já vem com um saquinho, caso você não tenha uma mochila bacanuda para carregar o seu notebook. Talvez em breve você tenha uma. É até compacto, né? Pensei que ia ser um pouco mais grosso. Além de vir um paninho cobrindo a tela aqui, ainda vem o tradicional para cobrir o teclado, ainda vem mais... Caramba, isso que vem embalado, né? São alguns detalhes que parecem bobos, mas são importantes, porque esse paninho é importante. Normalmente vem um TNT bem vagabundo, esse vem um paninho legal, inclusive dá para você limpar a tela. É o mesmo tecido que você usa para limpar a tela. Por que é legal isso aqui? Porque ele não fica marcando, né? Conforme você fecha o notebook, ele força, tá vendo? Quando ele não tem muita rigidez ainda em tela, né? Esse daqui é de plástico a carcaça, não é de metal, então ele não vai ter a mesma rigidez do metal, então ele acaba marcando. A tela aqui nós temos uma tela de 15 polegadas com bordas bem finas, cara, bem legal, e tem uma webcam. Ó, que interessante, dá pra você fazer telas finas e ter uma webcam. Então ele traz aqui o exclusivo sistema WindForce, Wi-Fi 6, suporte a 3 tipos de armazenamento, é isso? Support 3 Storage System, que legal. High Refresh Rate aqui, ou teclado RGB, suporta PCI Express 4.0, canal Intel de 11ª geração, e traz o DTS X Ultra Audio Technology, um DTS. Então a gente tem aqui a badgezinha, né? Core i5 e RTX. Vamos fechar ele aqui, vamos dar uma olhada em volta, né? Primeiro, a gente tem aqui um leitor de cartão full size, isso é bem legal para quem trabalha, né? Para quem trabalha com criação de conteúdo. Por razões óbvias eu não vou arrancar de nenhuma das câmeras e colocar aqui, mas é o cartão que a gente usa aqui. Tem um USB tipo C, a gente tem aqui um USB 3.2. Atrás nós temos uma porta HDMI, temos aqui a porta do tamanho completo, né? Para RJ45. E nós temos aqui atrás, o que é isso? É uma mini DisplayPort que você coloca o carregador. Eu ainda acho que é o melhor lugar para você colocar o carregador aqui. Eu já tive notebooks onde você coloca atrás,
do lado e não é legal, atrapalha bastante os outros cabos que são necessários. Aqui a gente tem mais uma USB 3.1, não é 3.2, é 3.1 do outro lado, e aqui é uma USB 2.0. Tem as portas separadas de fone e microfone. Cara, isso é bem legal. Hoje normalmente vem o combo, né, quando eles são muito fininhos. Então a gente tem as duas saídas aqui, né, para você fazer a dissipação. E embaixo, bem aberto, né, dá pra gente inclusive ver aqui, uma das fãs tem uma aqui e outra aqui, bem aberto, né, para você ter uma boa admissão, para ter um bom fluxo aqui. Bom, para notebook é necessário. Isso aqui é uma coisa que eu já não vejo faz muito tempo, para falar a verdade, que é a bateria removível. Que bonitinho, uma bateria pequenininha. Não é tão pequenininha assim. Ela tem 41 watts. 41WH. Isso é muito bacana, sinceramente é muito bacana, porque você não precisa abrir o bendito notebook para substituir a bateria. Para mim é um baita ponto negativo, eu sei, você acaba perdendo um pouco, né, ele não fica tão compacto assim, mas por outro lado você ganha um espaço aqui para você ter um pouco mais de dissipação, né. Aqui, como tudo que é um pouco brilhante, né, você vai ter um pouco de ímã de digitais, mas eu gostei, ó, é bem discretinho, uma cor que eu gosto bastante, só tem um gigabyte que não tem nada gamer, não, e também não é gigantesco aqui atrás, obviamente que ele precisa de um tamanho para você não ter um notebook fritando a sua mão, mas cara, bem compacto, o peso dele normal, dá para você carregar na mochila, não é o mais fino do mundo, nem o mais leve do mundo, mas também não é o mais pesado. Vamos dar uma olhada aqui dentro de novo, botãozinho de power, então a gente tem aqui as funções, né, para você utilizar. Teclado numérico, eu não sei se é full size, mas é quase full size, né, o shift é um pouquinho menor aqui, o control normal, o shift aqui também é um pouquinho menor, mas a gente tem, acho que todas as teclas aqui, né, o que ajuda bastante. Ter o teclado numérico, para mim, é uma parte importante. A gente tem separado fisicamente aqui, né, os touchpads, ou os cliques, né, do touchpad e o touchpad. Vamos ligar para ver, né, se ele já tem bateria também. Acho que tá sem bateria. Nunca amarre o cabo do seu notebook dando dobras aqui, que você vai ficar sem ele rapidão. Vamos ligar ele direto na energia. Então a gente já tem um RGB aqui no teclado, bem legal, o botãozinho do power fica aceso para você achar no escuro. Default boot media device missing or boot failed. Insert recover media history. Ok. Aparentemente aqui não tem o Windows instalado, né? Então a gente vai ter que conseguir dar uma olhada aqui na BIOS. Então temos aqui o i5 11400H, 16 GB DDR4, virtualização, UEFI, lógico, já dá para você instalar o Windows 11, né? Aqui é o importante a parte do TPM. Então a gente vai precisar instalar o Windows 11 aqui e voltamos depois, obviamente. Bom, finalmente eu fiz aqui a instalação do Windows, demorou um pouquinho porque eu tentei instalar o Windows 11 e aqui fica uma dica importante, se você comprar esse notebook e quiser instalar o Windows 11, primeiro você precisa instalar o Windows 10. Mas por que isso? Eu não posso instalar direto, não é compatível, não tem TPM, não tem todas as coisas necessárias? Sim, tem todas as coisas necessárias, tem tudo que você precisa para instalar o Windows 11, exceto a atualização de BIOS. Então, dependendo da versão que você pegar esse notebook, ele pode estar com uma BIOS que não é compatível. O que significa que você vai inserir o pendrive para fazer a instalação e não vai sair da etapa inicial, ou seja, ele vai ficar travado. Por quê? Porque ele ainda não tem a BIOS compatível. Então, você vai lá e instala o Windows 10, baixa a BIOS especificamente para esse notebook lá no site, extrai os arquivos e lá dentro daquela pasta vai ter um arquivinho para você executar e fazer a atualização de BIOS. Lembrando que a atualização de BIOS é sempre um processo arriscado. Então você pode simplesmente ficar com o Windows 10 ou você pode fazer esse processo desde que você não esteja no meio de uma tempestade ou desde que você não tenha nenhuma oscilação de energia, nada, você não pode desconectar o notebook. Feito isso, a gente tem a atualização para o Windows 11, então eu fiz a atualização de BIOS, depois eu fiz a instalação limpa do Windows 11, instalei aqui, tá funcionando tudo bonitinho. Depois na instalação, eu instalei todos os drivers, tem esse programinha bem legal aqui que é instalado automaticamente, na verdade depois você coloca no Windows Update, ele instala lá, que é o Control Center, que é bem simples, mas tem tudo que você precisa. Tem aqui algumas macros que dá para você fazer, tem aqui os modos de energia, o que é bem importante, ele fica normalmente no entretenimento, que deve ser tipo um equilibrado, tem o performance, né, que é o máximo de performance que extrai, que é o que eu vou colocar aqui, mas ele também joga não só, né, os limites lá no talo, mas como também o nível de rotação das fãs. Tem aqui o Power Saving, que é para economia de energia, e o Quiet, que é onde ele vai limitar a clock de CPU e tudo mais, para trabalhar sempre com uma rotação baixa, consumo baixo, temperatura baixa e o nível de ruído também, né, ok? Bom, faz sentido pelo nome. Além disso, tem aqui o Fan Speed Control, que é onde você consegue monitorar a temperatura, nível de rotação, e você pode fazer também uma curva customizada de fan. Eu fiz uma aqui só para tentar equilibrar um pouco o nível de rotação, mas subiu bastante, né, a temperatura da GPU. Não teve thermal throttle, mas chegou ali na casa dos 95 graus mais ou menos, que é onde você pode chegar já no automático, então não faz muito sentido. Como eu falei para vocês, já tem aqui as teclas de função, né, para você, enfim, os básicos, né. Eu fiz aqui um teste bem rápido, bem básico, que é só do CPU-Z, porque eu queria ter uma base, né, de referência onde que se encaixa esse CPU. E eu comparei com o que faz mais sentido, que é um 8700K, que seria um processador para desktop bem forte, com 6 cores e 12 threads também. E digamos que ele bate mais ou menos próximo, tá? Então, de single e de multithread deu mais ou menos próximo. Isso a gente falando de um
processador para notebook com TDP bem menor do que o 8700K, bem menor. Então a gente teve uma evolução interessante da 8ª para a 11ª geração, e lembrando que são CPUs diferentes, né? A gente não compara diretamente notebook, é só para ter uma referência para você que está mais acostumado com o desktop. Bom, feito isso, a parte mais importante, eu quero ver em jogos, qual que é a performance da RTX 3050 e do i5 11400H. Antes de começar, alguns detalhes importantes, né? Eu coloquei aqui também o consumo para a gente ter uma noção, se a gente vai estar olhando pela câmera, não vou capturar externamente nem nada, para você ver o desempenho que você tem no notebook. Sempre que você adiciona um monitor externo, você acaba burlando, né, meio que aquele consumo extra que você tem por passar pelo gráfico integrado. Quando você usa o monitor do notebook, a tela do notebook, você acaba passando pelo gráfico integrado, que diminui um pouquinho ali a eficiência, afinal você está compartilhando, né, um pouquinho da energia com o gráfico integrado. E nesses notebooks, tudo que você tem de consumo de energia ajuda. Então, se você puder tirar um pouquinho do gráfico integrado, vai ajudar, que é o caso de capturar com o monitor externo. Também não vou usar o GeForce Experience porque vai diminuir um pouquinho a performance. Então eu quero mostrar para vocês aqui só a experiência. Eu vou começar pelo teste mais pedido de todos aqui, que é o CSGO. Falaram para mim que era para fazer o teste sempre em CSGO, porque o CSGO representa bem todos os jogos e pesa bastante e tudo mais. Brincadeira. Bom, como ele tem 512 de NVMe, apesar de ser um NVMe bem rápido, e como eu falei, dá para você aumentar o armazenamento, né? Tem espaço para você colocar um SSD SATA e para colocar mais um NVMe. Mesmo assim, a gente vai precisar de mais espaço para alguns jogos. E aí eu peguei aqui um SSD portátil, né? Esse aqui é um Kingston SX 2000 de 2 TB. E a vantagem é que aqui a gente tem a porta USB tipo C. Então ele é USB tipo C, então é bem fácil para a gente fazer ali movimentação de arquivos bem rápido e tem a vantagem de ter a porta USB tipo C. Eu separei aqui alguns jogos, obviamente que é brincadeira em relação ao CS, mas o CS ele força bastante a parte do CPU, então a gente consegue ver a performance da CPU, já que ele pede bastante do IPC, do single, e nem tanto assim de GPU. Então eu vou testar aqui com Full HD, com tudo no mínimo, você pode rodar em HD e tal, mas eu vou rodar com tudo no mínimo, pra gente ver aqui o máximo de FPS que a gente consegue extrair nessa configuração. No Ultra eu testei aqui, a gente conseguiu na casa dos 150, 180 FPS mais ou menos, o que é bem bacana pra quem vai jogar em Full HD no Ultra. Esse notebook tem uma tela IPS Full HD de 144 Hz. Eu vou dizer, eu gostei bastante, principalmente pelo ângulo, né? A tela IPS, cara, é realmente sensacional e eu acho que para notebook não dá para usar VA ou TN, justamente por causa do ângulo, né? Você precisa movimentar bastante e para quem usa notebook sabe que isso faz muita diferença. Vamos testar também o alto-falante aqui. Tem um volume bom, não é hiper alto, ele não tem muito grave também, mas você consegue, para jogar, é bom porque você consegue ouvir bem passos, tudo isso. CSGO Intensifies, né? Só você mexer ele... Bom, então aqui Full HD, praticamente tudo no mínimo, desativado no baixo. Eu coloquei aqui, só tem esse aumentar o contraste aqui, algumas outras, e o multinuclear. Rodando aqui na casa dos 215, 220 FPS mais ou menos. Caralho, achei alguém pior que eu. É sacanagem pegar de 12 de longe, né? Cara, é bem legal o tempo de resposta aqui. Nunca foi bom de AK, não ia ser hoje que eu ia ficar bom do nada, né? Ah! É o John Cena. And his name is John Cena. Mike! Pronto, mas que saco! Não, aí não, né? Aí, pô, aí virou bagunça já, né? Eu tenho... Bom, é bom o áudio, né? Consegui ouvir o cara. Oh, no, poor guy. Bom, a média, cara, chega na casa dos 300 FPS. Ah, eu sei, mas não é igual no multiplayer. Eu tô ligado, né? Quando você vai jogar o competitivo, ele pode ser FPS diferente dependendo do mapa, né? Mas vocês estão vendo aqui, ó, a utilização da GPU tá ali na casa dos 60% mais ou menos. E o CPU tá rodando ali 25, 20%. Ele usa bastante single, né? Você vê que sempre tem um núcleo ali na casa dos 80%, né, de utilização. É uma performance bem legal. O consumo aqui ficou na casa dos 50, 55 watts para GPU e 25 watts para o CPU. Temperatura na casa de 72, 75 graus. Detalhe que o CPU tá sempre cravado ali nos 4.1, né? Lembrando que eu tô utilizando aqui o modo Performance, né? Vocês viram que tá bem tranquilo, né? Até porque esse jogo não exige tanto assim. Bom, agora com um joguinho um pouquinho mais exigente, né? Tô aqui no Far Cry 6. Bom, a configuração, o que eu coloquei aqui? Essa é uma RTX 3050 de 4 GB, né? Então tem as variantes de 4 e 8 GB. Então a gente encontra algumas limitações, mesmo para Full HD. Já tem alguns jogos que pedem um pouco mais de VRAM. Esse aqui é um dos casos, né? Então você coloca aqui na qualidade, você dá uma olhada lá, por exemplo, se a gente colocar aqui as texturas em HD, já vai estourar os 4 GB de VRAM. Então eu fiz os ajustes aqui, eu coloquei com tudo no alto, ativei só uns negócios de nitidez aqui que não vai afetar o desempenho,
desempenho, né? Mas a gente pode desligar, deixar aqui somente com tudo no alto, em Full HD. Cara, um desempenho bom. Aqui na onde é uma das áreas mais pesadas, que é no meio do vilarejo e tal, a gente tá com a casa dos 55, 59 FPS. Eu testei um pouquinho em áreas mais abertas, dependendo da densidade, né, populacional, quantos inimigos tem na região, explosão e tal, vai ficar mais ou menos isso, umas mínimas de uns 50, 55. A média fica na casa dos 60, isso com tudo no alto. Lembrando que você pode fazer alguns ajustes, né? E a imagem nesse monitor fica realmente bacana. E aqui foi onde eu peguei algumas das temperaturas mais altas, estressando, né? Então, jogando ali por algum tempo, você tem a temperatura na casa dos 90 na GPU e 80 e pouco no CPU. Mantendo ali na casa dos 60 FPS, CPU na casa dos 3.5, nem tá exigindo tanto assim do CPU. GPU usando ali 99%. Como eu falei pra vocês, o áudio, né? Ele fica bem bacana pra você conseguir ouvir vozes e tudo mais, fica bem claro, bem nítido isso. A gente vê aqui o consumo, uma VRAM na casa dos 3.3, usando 11 GB, né? O legal desse notebook, né? Eu acabei não comentando na parte lá do CPU, mas o legal é que ele vem com 16 GB de memória, 3200 MHz. Samsung, né? São memórias de boa qualidade, memórias com clock alto. E você ainda pode aumentar, né? Você pode colocar mais memória RAM, porque são removíveis, não é soldada a memória RAM. Aquele é um calango indo pra cima do cara? Fala pra mim que não é, por favor. Tem um calango. Olha lá! É o jacaré! Eu acho que eu pulei uma parte importante da cutscene onde alguém me explicava que o jacaré E o jacaré tem uma camiseta! Não, mano, o jacaré tem uma camiseta. Não, é uma jaquetinha, velho. Não, não acredito. O jacaré tem uma jaquetinha, cara. Quão bacana é ter um jacaré com jaquetinha, cara. Bom, enfim, voltando aqui ao jogo. Bom, o desempenho tá legal. Como eu falei pra vocês, a GPU chega ali na casa dos 87, 88. Se você tiver num ambiente mais quente, provavelmente vai chegar mais. E o nível de rotação aumenta. Se bem que aqui a gente já deve estar com o nível de rotação meio que no talo, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ah, porque tá no custom. Ó, que legal, eu tinha colocado o modo custom, nem tinha percebido. Eu coloquei no custom, tava bem mais silencioso e a temperatura tava boa, abaixo dos 90. Vamos colocar aqui no automático, né? Que é no modo que eu tinha deixado já, que é no performance. Agora sim. Mas o clock da GPU tá rodando ali na casa dos 1800, né? Que é o boost dela, normal. CPU na casa dos 4.1, 3.1. Você vê que legal, eu tinha colocado o modo custom pra ficar até mais silencioso, né? Tinha de fato ficado, as fãs estavam mais silenciosas e mesmo assim não tava tão absurdo. Pra notebook, pra quem... Nossa, que temperatura elevada. Isso é normal, tá? Para notebooks é normal, assim como o nível de ruído. Mas dá para você ajustar, se você quiser um pouquinho mais silencioso. Tanto é que eu coloquei, ó, pelo nível de rotação que tava lá, o desempenho tava mais ou menos parecido com o nível de rotação mais baixo, né? Eu acho que eu me perdi aqui. Eu fiquei impressionado com o jacaré, desculpa, gente. O guapo é no caso, o jacaré. É meu parça. Eu posso fazer carinho no par. Ah, bom. Que isso, é uma língua? Não façam isso em casa, definitivamente. Por uma RTX 3050 eu achei que tá legal. Você pode ativar o Ray Tracing? Pode. E nesse jogo nem é tão pesado assim o Ray Tracing, né? Vamos dar uma olhada aqui com o Ray Tracing, como é que fica. DXR sim, DXR, ok. A VRAM já vai lá pro chapéu, né? Você vai ter que diminuir alguma coisa pra ativar. Minha VRAM foi embora. Esse é o problema. A gente estourou aqui, né? Então você consegue, obviamente, ativar, mas você vai ter que fazer alguns ajustes aqui. Nossa, vai ter que diminuir bastante. Bom, você vai ter que fazer alguns ajustes para conseguir, porque esse jogo não tem DLSS. Então você tem o suporte para Ray Tracing, mas sem o DLSS já fica mais complicado. Outro detalhe que eu vou mostrar aqui no próximo jogo é em relação ao DLSS. Será que faz diferença você ter uma RTX para Full HD? E vou mostrar para vocês que no notebook faz mais sentido do que no desktop, até, para falar a verdade. Bom, agora a gente caiu aqui no Warzone. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá as configurações. Deixa eu mutar primeiro. Mostrar para vocês como é que tá a configuração. Eu fiz aqui uma configuração que eu achei equilibrada, né, para conseguir extrair bastante FPS. Não tá com tudo no mínimo, mas eu usei um recurso bem interessante aqui que para esse notebook faz bastante sentido. Eu coloquei aqui uma mistura, acho que tá tudo no normal, preset. Deve estar mais ou menos no normal, com algumas coisas no alto. Fiz uma combinação que eu achei que ficou legal, FPS, boa qualidade, né, sem abrir mão. E ainda assim, ó, a gente tá aqui estourando um pouquinho a VRAM, para falar a verdade, né. E o que eu fiz? Vim aqui no DLSS e ativei ele no modo equilibrado, né, no balanceado. A gente pode colocar no modo qualidade para começar, para vocês verem como é que fica. O que eu achei interessante nisso aqui que a gente não consegue ver, por exemplo, nos desktops. Ou você consegue ver melhor no desktop. Quando você ativa o DLSS em Full HD, normalmente, se você tem um monitor de uns 24, 27 polegadas, você já começa a enxergar um borrãozinho. Você fala assim, já não tá igual a qualidade nativa. Aqui a gente tem um monitor menor, 15 polegadas, então fica realmente mais difícil você conseguir encontrar
aqueles detalhezinhos que você só vê em alguns lugares, ou mesmo a resolução, né? Aqui, se você colocar no modo qualidade, eu diria que fica bem próximo, por exemplo, você colocar na resolução nativa e colocar algum anti-aliasing. Então, eu tirei o anti-aliasing, na verdade, o próprio sistema tira o anti-aliasing, colocando o DLSS. E no modo qualidade, a gente tem aqui um desempenho bem legal, que eu não tô mostrando pra vocês, pera aí. Bom, e aqui a gente tem uma performance legal já, né? Eu tô aqui no lobby, não tô no lobby, mas não, já acabou o lobby, eu já tô no meio da partida, eu não deveria estar levando isso tão não a sério, meus teammates não ficarão felizes. Bom, a gente tá com o DLSS no modo qualidade. Bom, deixa eu ligar o áudio também. Eu acho que ele ficou tão surpreso quanto eu. Bom, vocês estão vendo o FPS aí enquanto eu tento sobreviver. A gente já caiu no meio de uma treta aqui. Aparentemente esse não é um lugar safe pra cair. Ah, por que eu fiz isso? Mas é burro! Bom, o FPS tá bem legal aqui, ó, na casa dos 80, 90 FPS. As fãs estão no máximo aqui, a gente tá no modo performance, né? Então ela tá tentando extrair o máximo possível. A GPU tá na casa dos 80 graus e o CPU na casa dos 73. Opa, dá pra você voltar? Não, né? Tomara que não. Não, acho que ele caiu lá embaixo. Glória. Ah, ele vai dar a volta em mim, entendi. Isso é bom mesmo, hein? Você joga pra caramba. Agora teve uma queda aqui pra casa dos 40, 50 FPS. O CPU caiu pra 3.5 aqui. E não é thermal throttling, porque a temperatura tá normal. Nossa senhora, isso não vai prestar. Voltamos aqui pra casa dos 80 FPS. Pera, estão todo mundo lá embaixo, é isso? Definitivamente esse não é o jeito certo de jogar, né? Ué, morre não? Como é que faz pro cara morrer, gente? Alguém me explica aí, porque o cara é imortal. Caramba! Bom, em relação à performance, ó, quando a gente entra na treta ali tem algumas quedas, né? Pra gente tentar corrigir isso aqui, ó, para a gente ir lá nos gráficos, colocar qualidade e DLSS a gente pode colocar no modo balanceado. Dá pra pôr no modo performance também, mas eu acho que o balanceado já tá bom. Vamos pôr no modo performance só pra gente ver o máximo, assim, tipo, que dá pra você forçar. Lembrando que ele joga bastante a resolução nativa. Pra jogadores competitivos não chega a ser um grande problema. Vamos mandar embora esse dinheiro, né? Dinheiro na mão é vendaval. Tchau, 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 dinheiro. Isso. De vez em quando tem algumas quedas aqui, mas a gente não tem spikes, é bem estável o FPS aqui. Vou sair do meio da treta aqui um pouco. Então não é aquele slowdown que vai ser injogável, né? Aqui o FPS tá bem estável. A mínima caiu aqui para 65, 59. Acho que aquela parte lá das mínimas ela tava meio irreal por conta de processos em background, né? 6 cores, 12 threads é suficiente, mas sim, para algumas tarefas, né? Tipo, eu tava com a Steam aberta, a Steam tava puxando um CPU violento ali, né? Agora eu acho que eu fugi demais da treta. E agora a gente tá com o FPS na casa dos 100, 110. Lembrando que a gente tá com o DLSS em modo performance aqui, tá? Onde ele dropa a resolução nativa no mínimo possível para extrair o máximo de performance. Como eu tava dizendo, cara, para jogos competitivos, principalmente o DLSS faz muito sentido, né? Muito sentido. E ainda em notebooks faz mais sentido ainda. No caso da RTX 3050 acaba sendo uma vantagem, né, se você pegar um modelo que não tem, né, o suporte a DLSS, porque assim, quando você tá no desespero, meu amigo, você fala, ih, não vai rodar no 60, ou, eu queria que tivesse um pouquinho mais de FPS, a tendência é diminuir resolução, e aqui a gente tá diminuindo a resolução nativa, mas a gente tem os tensor cores ali trabalhando para você não ter uma imagem tão ruim quanto se você tivesse realmente baixando para 1280 por 720 ou resoluções menores, né, então a gente tem aqui machine learning, né, trabalhando para você conseguir uma resolução final aí, né, mais próxima do Full HD. Então a gente tem realmente aqui, ó, quando a gente vai pro meio da treta, cai ali pra casa dos 40, 50 FPS, mas como eu falei, não tem nenhum spike nem nada. Essa parte especificamente do mapa aqui, pelo amor de Deus, pra todo o restante, cara, 30 FPS agora de mínima. A gente coloca ele aqui no modo janela, parece que fica melhor, vai entender, né, fica mais estável. Ué, mas o cara tá voando? Tá de helicóptero? Isso é impossível. O cara tá escondido, né? Eu também estaria escondido. Eu tentei, né? Saindo agora dos jogos competitivos, voltar um pouquinho aqui para os jogos mais modo história, single player. Tô aqui com o God of War, né? A gente tá rodando ele, deixa eu dar uma olhada aqui qual é a configuração. Tô rodando com ele na qualidade original. Vamos tentar começar aqui. Eu não vou ter que colocar no Ultra, que eu sei que não roda. Acho que nem a 3050 para desktop roda. Então vamos lá no alto para ver como é que fica. 59 FPS, o que tá bem bom, né? Para esse jogo que é single player, né? Não é competitivo. Óbvio que na hora da treta com os monstros é sempre bom você ter mais FPS, mas aqui, cara, tá na casa dos 60 FPS, com tudo no alto. Então a utilização da GPU ali, ó, 99%, 86 graus. CPU na casa dos 80 graus, usa bastante CPU e GPU esse jogo, né? O CPU na casa dos 3.3, todos os núcleos ali trabalhando, né? Ó, o que dá pra gente fazer ainda? Como eu falei, tem ainda a opção de você vir aqui e... na verdade a gente tá rodando com o DLSS já.
Esquece! Não tava na nativa, mas tá com DLSS. Então tá aí, né? O DLSS tá no modo qualidade. Vou desligar o DLSS, tá? Já que a gente já colocou com o DLSS. Vamos aqui, ó. O DLSS desligado. A gente cai ali pra casa dos 50 FPS. Cleiton, você fala muito alto, Cleiton. A gente tá aqui tentando... Tá atrapalhando a nossa conversa, Cleiton. Por um jogo single player, o God of War dá pra jogar em várias qualidades. Eu já joguei até com APU, né? E dá pra você ir em várias qualidades. Vai muito do gosto do usuário, né? Esse é o tipo de jogo que com DLSS... A gente, inclusive, tem um vídeo lá no canal. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá nos testes com DLSS, com FSR, né? E esse é um jogo que definitivamente, principalmente pelo tamanho, né, da tela, dá pra você colocar com tudo no alto, ir lá e tranquilamente ligar o DLSS. Tranquilo. Você realmente não vai notar perda de qualidade aqui e você vai ter um ganho. Você vai rodar na casa dos 60 ali com quedas pra 50. Ah, mas eu não queria. Você pode diminuir a qualidade, deixar na qualidade original, né? Ihu, levanta, embaixadinha, 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 embaixadinha. Aê! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, olha, ó, se você quiser ainda mais FPS, você pode alternar entre as qualidades do DLSS ou você pode diminuir por modo original, né? Pra qualidade original aqui. Aí você vai cair ele, tá numa qualidade original, com DLSS na casa ali dos 70, as quedas, né? As mínimas ficam pra cima dos 60 aqui, ó. Em relação à qualidade, você não vai perder muito, até porque, como eu falei, é uma tela menor do que quando você joga no desktop. Mas, ó, você viu, já tem ali uma média mais alta, mínimas mais altas também, né? Então tem uma estabilidade maior no gameplay, o frame time ali bem sólido, mas dá pra você fazer vários ajustes aqui, dá pra você colocar de repente na alta, e lá na exibição e colocar no modo equilibrado, ainda dá pra jogar de boa. Cara, pelo tamanho da tela você não vai conseguir jogar com a cara assim, entendeu? Então apesar de ser RTX mais barata que tem, o DLSS acaba sendo um grande diferencial. O Ray Tracing, mesmo que você não se importe, ele tá presente aqui, dá pra você utilizar em alguns jogos, vai ter que ter o auxílio do DLSS, mas acho que a principal ferramenta que você vai usar na 3050 é o DLSS, até mesmo por conta da VRAM. Como você tem 4 GB de VRAM, em alguns casos, de repente, se você colocar uma textura mais alta, ele pode estourar, né, a VRAM. E aí você começa a compartilhar a memória RAM, que não é legal. Mas aí, Robson, vale a pena pegar um notebook? Será que um notebook desse dá conta de entregar uma performance nível desktop? Bom, dá conta de entregar uma performance nível desktop, claro, num desktop de entrada. Eu já falei pra vocês que se você está escolhendo entre notebook e desktop, provavelmente você deve ter um bom motivo para isso. Para um notebook, a performance tá realmente bem bacana. O i5 11400H consegue entregar uma boa performance com 6 cores, 12 threads, que eu acho que é suficiente para a maioria dos games atuais e talvez os mais próximos a serem lançados. A RTX 3050 consegue entregar uma boa performance para Full HD e a gente tem também um monitor Full HD 15 polegadas, onde a gente consegue utilizar o DLSS, já que a gente tem aqui uma proporção de pixel por polegada bem interessante e dá pra gente utilizar esse recurso. Em alguns casos pode ser até necessário por conta dos 4 GB de VRAM. Deu pra gente rodar praticamente tudo aqui. Em alguns casos, dependendo do ajuste, você chega perto do limite, você vê a barrinha ficando vermelha ali, que significa que você já chegou no limite da VRAM, mas com ajustes e com DLSS dá pra você chegar numa performance boa. Em relação ao notebook especificamente, a esse modelo do G5, a gente tem um outro G5 com RTX 3060. Esse aqui com esse conjunto da 3050, 16 GB de memória RAM, 3200 MHz, com NVMe PCI Express 4.0, com 512 GB, com um espaço bem bacana para expansão e com uma tela de 15 IPS, eu realmente acho que é uma combinação que deveria ser meio que padrão, né? Para você considerar um notebook gamer, pelo menos ele tem que ter uma tela IPS, pelo menos ele tem que ter uma tela com uma alta taxa de atualização, pelo menos ele tem que ter um processador e uma GPU capaz de rodar os jogos, ter uma capacidade de dissipação decente para lidar também com o hardware que está lá dentro. E também ter um espaço para upgrade. A gente tem aqui só 512, eu falo só, porque para os jogos de hoje em dia acaba sendo pouco, mas pelo menos é PCI Express 4.0, um NVMe bem rápido, e a gente tem espaço para expansão. Eu acho que deveria ser obrigatório ter não só para notebooks gamers, mas para qualquer notebook. Gostei de algumas escolhas aqui do design do notebook, né? Então eu gostei bastante do teclado, o teclado é bem confortável para digitar. Gostei do trackpad, o touchpad é realmente bom. A gente tem aqui também algumas opções de upgrade, então é bem fácil fazer upgrade para você tirar a tampa embaixo sem muita dificuldade. A bateria ser removível, para alguns pode ser um ponto negativo, para mim acaba sendo um ponto positivo. Então acaba sendo equilíbrio para quem precisa de uma máquina para trabalhar e para jogar. Então você tem performance de sobra para trabalhar, tem performance suficiente para jogar e você tem aqui também as qualidades necessárias, né? Então a gente tem uma boa tela, a gente tem uma certa portabilidade, não é o mais fino do mundo, não é um ultrabook, né? Ele nem se propõe a isso, mas você consegue levar ele para todo lado e você consegue ter um notebook que é bem portátil. Eu já ia esquecendo de testar a câmera aqui do notebook e para um webcam de notebook tá boa a qualidade, né? Lógico, a gente tá num ambiente bem iluminado aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Agora com um pouquinho menos de iluminação, então a gente logicamente vê aqui, né, um pouquinho de granulado, mas a qualidade tá muito boa, né? E normalmente
provavelmente você vai ver um tamanho menor também, né? Então, uma câmera bem decente, cara. Ainda tem para fotos aqui, tem até o HDR Pro. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da performance do notebook, da performance da RTX 3050 ou 2511-400? Vocês comprariam esse notebook? O que vocês gostaram? O que vocês não gostaram? Vocês iriam de notebook ou desktop? Já teve que fazer essa escolha? E se você ainda tá em dúvida se vai numa 3050 desktop, monta o PC todo, se a 3050 vai ser suficiente, se você vai estar abrindo mão de muita performance, a gente pode fazer um comparativo aqui da 3050 para desktop e desse notebook com a 3050. Se você quiser ver, se inscreve aí no canal e deixa nos comentários as sugestões. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.